faz coisinhas pequenas. Nós temos um compromisso de servir o universo. Nós fizemos esse compromisso de ser os missionários. O que quer dizer missionário? Está pronto para servir. Gente, sei lá, Thelma fala isso da boca para fora, não. Foi anos de aprendizado, anos de experiência, de dedicação. E até hoje é. Mas a vantagem é que hoje eu não sinto cansada e nem sobrecarregada. Falo com toda segurança. Ontem eu fui deitar meia-noite, 1h eu ainda estava acordada e respondendo coisas no celular. Levantei 3 horas da manhã, 4 horas eu fui para o aeroporto. Cheguei no aeroporto 5h15, 6h15 peguei o voo para São Paulo. 9 e pouco eu peguei para Aracaju, cheguei 11h30, fui para o hotel, o check-in era 2 horas. Aí um casal, amigo da gente que a Rosane conhece, o Bartolomeu Amar Conceição, sabia que eu estava vindo. Ligou para mim, estamos te pegando aí. Eu fui num banheiro lá do hotel, pus uma roupa de banho, um vestidinho por cima. Fui com eles para a praia, fiquei lá até 5h30. Quando deu 5h30, vamos embora, porque 8 horas nós vamos comer um bode. Aí eu pensei assim, ó, eu dormi só 4 horas. Passei na praia, tomei banho de mar e andei na areia e comemos lá nesse calorão. Eu vou tomar um banho, eu tô disposta, eu vou embora comer esse bode. Aí fomos para um tal de um lugar lá que tem um forró, eu dancei forró com o Alberto. Aí, 11 horas, falei assim, agora eu vou embora, porque amanhã eu tenho um compromisso lá no Alese, eu tenho que estar bem. Cheguei, tomei um banho, a minha amiga Marrafilha ficou com o Bartolomeu, chegaram 1h30 da manhã, eu estava lá acordada, eu não tinha dormido. Aí tem hora que eu me surpreendo, eu falei assim, gente, eu tô dormindo 4, 5 horas e tô disposta, de primeiro eu dormia 10 e queria dormir mais 10, porque o peso que eu carregava era grande, da dor, do sofrimento. Hoje eu carrego alegria, disposição. Isso é o resultado, é o que eu carrego. E muitas vezes vem adversidade, sim, mas depende da forma que você vai olhar. Eu falo que eu não tenho problema, eu tenho oportunidade de resolver situações. Antes, não dou conta não, problema danado, só vem problema para mim. Aí eu aprendi que eu não tenho problema, eu tenho oportunidade de resolver situação. E a escola da vida é a escola mais perfeita que existe. Se você precisa aprender algo, vem uma lição para você, uma oportunidade. Aí quando vem uma situação de diversidade para mim, eu falo assim, o que a vida quer que eu aprenda com isso? Então eu vou analisar o que a vida quer querendo que eu aprenda. Isso. Então se em casa tem desarmonia, o que a vida está querendo? Que eu tenha sabedoria, paciência e saiba lidar com as situações. Se a vida está me dando muito trabalho, ela está me mostrando que eu tenho que aprender a lidar com as situações sem me sobrecarregar. Eu tenho que aprender, então a gente tem que ver o que a vida está nos ofertando, o que a vida quer que nós aprendemos. Porque a melhor escola que existe é a escola da vida. Ela sozinha nos ensina maravilhas, mas muitas vezes a gente fica contra a vida, né? Fica contra as oportunidades. E aí, a culpa é de quem? É a falta de experiência nossa em não aproveitar e não ter sabedoria para saber. Então, gente, todo dia eu digo para mim mesmo, eu sou feliz, eu sou abençoada e eu sou sábia. Eu falo para mim, 3 palavras que eu repito toda hora. Eu sou feliz, eu sou abençoada e eu sou sábia. Porque com as bênçãos, eu consigo me ajudar e ajudar muita gente. Com felicidade, eu incomodo muita gente, mas fazer o quê? Eu quero ser feliz. Tá certo. Eu quero ser feliz. E cada dia mais bonita, viu? Mais jovem. Tá? E com 35, eu só tenho 35. Ela tem 35. Eu só tenho 35. Então, só que eu aprendi isso já depois dos 55. Mas já aprendeu. Aí aprendi e tô pondo em prática. Aí eu falo assim que eu já resolvi em 5. Então, se em 5 eu resolver nesses 5, eu vou chegar nos 35. Entendeu, gente? Então, eu aprendi com 55. Então, eu já caí para 50. Daqui 5 anos, eu caio para 45. Aí, eu vou realmente ficar com 55. Aí, eu fui para a Itália com meus filhos. E a Itália é o nosso berço de tudo que ensina aqui na doutrina, que fala. Eu fui no Coliseu, fui no Museu de Roma, fui na cidade de Assis, fui em vários lugares lá.
E aquilo ali para mim, um calor de 35 graus, lá é tudo pedra, e eu para cima e para baixo andando e tirando foto, e para um lado e para o outro. O dia que nós fomos assim, nós saímos 7 horas da manhã, voltamos 9 da noite. E tava meu filho, minha neta, minha nora e uma amiga. Aí o dia que nós fomos para Assis, 9 horas da noite nós chegamos. Ele falou assim, gente, alguém vai dar conta de sair para comer? Eu acho que eu vou pedir um... Como que fala quando pede pelo aplicativo? iFood. Aí eu falei assim, eu vou tomar um banho e vou ver. Aí tomei um banho, troquei de roupa, aí ele mandou uma mensagem assim, alguém vivo e vai comer alguma coisa? Eu falei, já estou pronta e aguento mais uns 2 rounds. Aí ele falou assim, amanhã nós falamos sobre isso. Aí no outro dia ele falou assim, a situação inverteu. As velhinhas estão todas sererepe, acho que elas pegaram a energia do Papa e elas não param. E os jovens estão todos mortos. Mas o que é? Aquela novidade ali de vivenciar o que a nossa doutrina prega. Eu fui no Coliseu, fui na cidade de Assis, eu fui em Pompeia. Aí, aquilo ali me dava vivacidade, aquilo ali para mim era compensador. Eu me renovava. Eles não era novidade para eles não significa. Minha neta, 17 anos, nunca frequentou a doutrina, ela vai entender aquela linguagem, o significado daquilo, para ela era um tédio. Era um tédio. Você está entendendo como que a vida funciona? Se eu não tivesse essa motivação, eu ia estar cansada também. Mas o que eu buscava? Alegria. Aí vem a energia positiva e te fortalece. Mas se eu tivesse preocupada com o sol, com o calor, eu ia ficar cansada. Por quê? Eu ia fortalecer o sol e ele ia me cansar. Eu ia fortalecer o calor e ele ia me cansar. Então, se a gente não tiver imbuída na missão de servir, a gente vai ficar dentro dessa indumentária o dia inteiro? Então, a missão nos dá a alegria e a compensação de ser útil. Se eu me apegar ao calor, eu não vou fazer. Então, gente, tudo depende da gente. Seu padrão vibratório é sua sentença. Tudo. Tudo, tudo, tudo. E você muda o padrão assim, ó. Basta você querer. Tem hora que a gente está tão condicionada a um padrão positivo que a gente tem que exercitar muito. Depois que você aprende, você faz isso aqui. Eu falava que de primeiro eu caía no padrão negativo, ficava uma semana remoendo. Depois passou para ficar um dia, 3 dias. Hoje fica 2 minutos. A gente fala logo, isso não é meu, sai não daqui, me pertence. Não me pertence. E a Neiva disse que não pode passar de 5 minutos. Então, gente, é assim, é o crescimento. A doutrina é perfeita dentro do sistema que ela veio, que foi para a libertação e a limpeza do planeta. Mas aquilo que a gente busca para o nosso crescimento, ele tem que agregar. Você tem que buscar. Porque nós não somos soldados cegos. A fé e a ciência caminham junto. E hoje eu vejo o seguinte, ó. A ciência e a fé está aqui, ó. É agregado. O que é ciência? É aquilo que é explicável. O que é a fé? É aquilo que a gente não consegue explicar. Mas hoje tudo tem explicação. Tudo tem explicação. Se a gente buscar, tem. Temos aí as redes sociais, que é um fenômeno positivo se você buscar. Mas também é uma merda pro negativo você buscar. Só depende das suas escolhas. Diz que tinha um sábio que falou pro mestre dele, mestre, eu tenho 2 cachorrões dentro de mim que eles vivem se degladiando. É um cachorrão bom e um ruim. E eu fico me perguntando qual deles vai vencer. Aí o mestre falou assim, aquele que você alimentar. Então, gente, vamos alimentar a positividade, vamos alimentar a boa vontade, vamos alimentar o companheirismo, vamos alimentar a união, vamos alimentar a somatória. Eu já fui e fico muito em bastidores, eu sei o tanto que é cansativo. Aí muitas vezes um vê a coordenadora passar direto cansada e não respondeu, não dá um sorriso, fala assim, mentira, ela nem falou comigo. Mas você chegou lá e falou, minha irmã, o que você está precisando aí que eu posso te ajudar? Isso é companheirismo. Isso é companheirismo, isso é união.
O nosso lema lá do nosso grupo, unidas somos fortes, unidas podemos mais. Quem está no grupo sabe, né? Muitas vezes eu posto uma mensagem por mês, que eu não tenho tempo. Eu não dou bom dia, não dou boa tarde, não dou salve Deus. Mas se uma missionária, seja ela quem for, me fizer uma pergunta, se eu ver que é individual, eu vou no privado dela. Se eu ver que é coletivo, eu respondo no grupo. Então, gente, eu não deixo de responder uma missionária. Mas eu não perco tempo com coisas que não vão me acrescentar. Não vou, gente. Vocês podem ficar tranquila que eu não perco tempo. Nunca deixei de respeitar a hierarquia de um adjunto e de uma coordenadora. Se uma ninfa vier no privado e falar, lá no meu tempo está fazendo errado, eu queria que você me respondesse isso. Salve Deus, meu. O que não tiver no livre é a ortoga do adjunto e da coordenadora. Eu jamais vou interferir. Então, vocês podem contar comigo, mas criar conflito, nunca. Já teve nem falar assim, olha, eu sei que está errado e eu já falei para o adjunto, minha irmã, a gente não está aqui para corrigir adjunto, não. A gente está aqui para somar, para fazer a nossa parte. Eu ouvi do Trinajarã o que um adjunto e uma coordenadora pode. Ele falou tudo, mas algumas coisas não convém. Então, gente, vamos respeitar. Ai, não sabe o porquê daquilo. Uma vez eu fui para o exterior e me pediram para conversar com um grupo de médium. E lá estava tendo muito conflito. Eu já sabia que tinha e que ia ter perguntas meia coisa. Aí no meio da conversa lá, um médico falou assim, e quando o adjunto manda fazer um trabalho errado? Falei, o que você considera um trabalho errado? Ele falou assim, precisa de 17 doutrinadores para fazer um hand, ele manda fazer com 15. Aí eu falei essa frase. O Trinajarã falou que o adjunto pode tudo, mas algumas coisas não convêm. Se ele mandar fazer com 15, eu não sei se o trabalho vai se realizar ou não. Eu não sou clarividente. Mas a minha opinião pessoal, Thelma, se 15 médios, doutrinadores, mais 7 ninfa-lua, mais 2 ajanão vão para um setor de trabalho e vão emitir mantra, fazer suas emissões, vibrar com amor, eles estão disponibilizando ectoplasma para cura desobsessiva. Eles não estão dentro do tempo fazendo fofoca e nem falando da vida dos outros. Se o trabalho vai atingir seu objetivo ou não, é a espiritualidade que sabe, porque eu não sou clarividente. Agora, se você for para lá julgando o seu adjunto, falando que ele está errado, que ele está contra o livro de lei e que ele não podia fazer isso, você vai estar emitindo um ectoplasma negativo que alimenta o mundo negro. Se você está lá com amor, servir na espiritualidade, você emite um ectoplasma positivo que faz a cura desobsessiva. Então, o seu trabalho depende do que você está emitindo. A decisão do adjunto, o ônus, o bônus é dele. Não estou falando que o trabalho está certo ou errado. Eu estou falando da condição de cada um. O adjunto levantou de lá, parabéns, ninfa. Se todo mundo pensasse assim, a gente tinha menos diversidade. A gente não está aqui para confrontar com ninguém. Está para fazer a nossa parte. E nós sabemos que as energias, ela vem, ela não é boa ou ruim. Quando ela passa pelo nosso plexo, que ela vira energia positiva ou negativa. Para cura desobsessiva ou para alimentar o mundo negro. Então, se eu estou sobrecarregada de peso, de carga, de mágoa, de rancor, de medo, de angústia, eu vou estar alimentando o quê, gente? Só coisa negativa. Aí eu pergunto para vocês, mas eu estou fazendo isso, eu não estou dando conta de mudar. É um processo lento, é um aprendizado todo dia. Eu mudo um pouquinho a cada dia. Cada dia eu melhoro um pouquinho. Ninguém nasceu sabendo tudo, gente. Ninguém nasceu sabendo tudo. Eu já fiz muitas coisas que hoje eu não faria. Eu lamento, tive de experiência. Eu já tomei decisões que hoje eu não tomaria. Eu me sinto culpada? Não, eu fiz o que eu dei conta. Então, minhas irmãs, eu quero dizer para vocês, é isso aí, é experiência. É mestres aprendendo com mestres e mestres ensinando mestres. Tem que aprender, né? É. Sempre tem que aprender com o outro. E ninguém nos obrigou a fazer um pacto com o Pai Seta Branca, com o Cristo, antes de vir para cá. Nós aceitamos. Se nós aceitamos, vamos fazer bem feito, vamos fazer com amor. Vamos chegar lá em cima, entregar esse cajado e falar assim, eu fiz a minha parte, eu fiz o que eu dei conta, mas eu fiz com amor. E quando você estiver se sentindo cansada, indisposta, sem os recursos necessários para cumprir a sua missão, conversa com o Pai Seta Branca. Eu conversar com o Pai Seta Branca, me faz entender essa situação.
Eu não estou conseguindo sair dessa situação. Me dá a luz aí, me entenda, faz eu entender, porque eu não estou conseguindo. E eu falava, era desse jeito. Eu quero entender. Eu quero aprender. E as respostas vinham. Aí tem gente que fala que a Thelma é doida, ela conversa sozinha, ela conversa com os mentores de voz alta. Mas fé é aquele você acreditar. Se eu não acreditar nessa espiritualidade, eu estou fazendo o que aqui? Se eu não acreditar que eu tenho uma missão aqui, que eu assumi esse compromisso, eu vou pôr essa roupa aqui, vou vir aqui passar o dia inteiro aqui, eu vou pra praia comer caranguejo, comer peixe, tomar banho, ficar lá ouvindo forró. Deitadinha na rede, tomando água do poço. Eu deitadinha na rede. Na minha casa tem uma rede no meio da sala. Ai, como eu gosto de rede. Então, gente, vamos ser inteligentes. Se nós nos propusemos a fazer isso, vamos fazer com amor. A opinião do outro é dele, não é nossa. O objetivo do outro é dele, não é nosso. Não devemos nos preocupar com isso. Thelma é chata, Thelma é mandona, Thelma é metida, Thelma é ignorante, Thelma gosta de aparecer. É a opinião dos outros. Eu sei que eu sou um ser em aprendizado, que já aprendi muito, estou aprendendo mais, estou fazendo a minha parte, estou me dedicando. A opinião dele é dele. Um dia falar, você não vai se incomodar, falar isso e isso de você. Eu falei, não, eu não me vejo assim. Então o que importa é como eu me vejo. Eu sou filha do Criador, eu tenho a centelha divina dentro de mim, conclusão. Se esse Criador é Deus, o nome que nós damos, nós somos uma pequena deusa. Como pequenos deuses, nós estamos aprendendo a criar a nossa realidade. Aprendendo a criar a nossa história. A história do Deus é tudo isso aí. Criou tudo. Nós estamos criando a nossa. Isso com a célula, a centelha divina que Ele nos deu, que é parte dele. Nós podemos daqui 3 bilhões de anos ser um Cristo. E o Cristo está 3 bilhões de anos na nossa frente. Cristo é uma denominação espiritual. Jesus é o físico, mas Cristo é a denominação espiritual. A Água Quataí 108 é uma classificação espiritual. Existe mais de uma água. A tia Neiva alcançou. Do mesmo jeito que santo na Igreja Católica é uma classificação espiritual. Ministro na doutrina é uma classificação espiritual. Nós já somos guias missionárias e cavaleiros verdes. Nós podemos chegar na condição de uma princesa, de uma águia. É só trabalhar. O objetivo do ser humano é esse. Aí tem gente que vai falar assim, a Thelma é doida em falar isso. Então não incomoda não, já fui taxada de doida muitas vezes. É que muitas vezes as pessoas preferem se fazer de coitadinhos do que realmente procurar fazer a sua parte. É mais fácil pôr no outro. É mais fácil julgar a irmã. Ah, estou sobrecarregada porque ela não trabalhou. Não, peraí, ela não fez, eu vou aproveitar a oportunidade de ganhar esses bônus extra aqui, ó. Eu não vou lá tampar buraco, ela não foi, a escala era dela. Gente, se ela não for, eu vou aproveitar a oportunidade, vou fazer. Bem, lá em Teresópolis, eu entrei para a Falange porque um dia tinha 33 prisioneiros, lá tinha 12 ganaras e não teve nenhuma para fazer o trabalho. E eu tinha saído da Falange de Aponara, fazia 2 anos, eu estava sem Falange, e eu estava na loja olhando o que estava acontecendo e vi a movimentação muito ligando, eles convidando uma ganara e ligando e tudo. Aí eu fiquei sabendo que tinham determinado para abrir o trabalho novamente dentro do templo e fazer uma libertação especial, porque não teve uma ganara. E eu fiquei ali matutando e eu tinha uma viagem marcada para o dia 16 de fevereiro para os Estados Unidos. Aí isso era dia 2 de fevereiro ou 3, não sei. Aí no outro dia era a bênção de ministro. Quando deu 4 horas da tarde, eu entrei, o adjunto estava sentado assim, eu passei em frente ao ministro e voltei e falei assim para ele, ontem eu vi o que aconteceu. Eu ia voltar para Falange das Mochinto, que eu fui. Eu fui 9 anos Tupinambá, 10 das Mochinto, 11 anos Aponara, e fazia 2 anos que eu estava sem Falange.
Aí eu ia voltar para a falange do Hermostinto, mas diante do que aconteceu ontem, eu vou ser a Ganara para nunca mais acontecer isso. Porque pelo menos uma Ganara vai ter aqui. Aí ele falou assim, o pai Seta Branca é rápido demais. Hoje, depois do desenvolvimento, eu fui em frente ao oráculo e falei para ele que a única ninfa que eu via que tinha estrutura para lidar com as Aganara era você. Para ele tocar seu coração. Gente, no outro sábado eu já estava de Aganara e levei mais uma ninfa comigo. Depois disso, nunca deixamos de fazer julgamento com 5 e aramê com 3. Tem dia que tem 11. Sábado agora era o último santo nono da falange. E nós sempre temos dificuldade de Aganara sol. Pelo menos é a mesma coisa. Agora não, né? Aí uma que é meu braço direito, que é a Josete, a que foi junto comigo, que já foi junto comigo, falou assim, eu estava viajando, eu estava em Brasília fazendo reforma no Asquite que eu tenho lá, aí ele virou para mim, ligou para mim, Thelma, a Badia não vem, a Geisa está viajando, a Cristiane está de trabalho, não pode sair, só tem a Arcanja e eu, todo jeito não vai dar para formar. E eu tenho uma viagem para ir. Eu queria dizer para você, se você se incomoda eu ir na viagem. Eu falei assim, pode ir na sua viagem. Você fez compromisso? Fiz. Eu falei, então pode ir na sua viagem. Eu resolvo. Ela falou, você vai trocar o santo nono? Eu falei, não, a escala é feita pro ano inteiro, eu não vou trocar. Conclusão, na quarta-feira eu voltei para Teresópolis e comecei a vibrar. E ligava para uma, ligava para outra. No sábado tinha 6 Aganara sol e 10 lua no templo. Fizemos o santo nono, ainda foi uma Ganara com Vancares, mais uma outra cavaleiro. Foi 2 para os 2 cavaleiros da Lança Vermelha. E foi 2 para o satélite distribuir as rosas. Terminamos o santo nono, fomos fazer Cruz do Caminho com 6 Aganara, eu fui ser a divina. Aí foi mais 6 Aganara e foi 2 para o oráculo, com os mestres que ia incorporar o pai Seta Branca. Então, se eu tivesse reclamando que não ia ter, tinha conseguido? Não. Eu só trouxe uma de um templo vizinho. Apareceu 2 Aganara que eu não sabia que era Aganara, que estavam afastadas. E me falaram, Thelma, você sabe que fulano é Aganara? Eu falei, não. Ela é parente do ciclano, ela voltou para o templo, mas ela ainda não vestiu Aganara. Ela está frequentando junto com a irmã dela, que é uma Nitiama. Ela veio umas 3 vezes. Eu falei, mas eu não lembro dela de Aganara, mas ela é Aganara. Tem uma outra que trabalhava no supermercado, desde quando você entrou, ela nunca foi, que ela trabalhava o sábado até 10 da noite. Eu falei, me passa o telefone dessas ninfas. Entrei em contato com ela, um dia as 2 estavam lá. Então, gente, tudo é vibração e confiança. Tudo. Por que um adjunto consegue? Porque ele acredita na espiritualidade e nos mentores que regem ele. Por que uma Ponara dá conta? Porque ela acredita que ela não está sozinha. E nós não estamos sozinhos. Nós fazemos parte de um todo. Teve uma vez uma pessoa falou para mim que tinha muita dificuldade dentro da doutrina porque ela tinha uns cobradores muito fortes e que eles aprontavam muito com ela. Eu falei, mas peraí, que entidades essa é tão forte que tem um cavaleiro, um médico de cura, um preto velho, um caboclo, um cavaleiro de Oxóssi que não resolve? Porque do mesmo jeito que tem o negativo, tem o positivo. Então eu não me apego ao negativo, é só o positivo. Thelma, só para ilustrar, é a questão da força, né? Eu venho descobrindo, eu costumo dizer às meninas que eu falo muito de mim, das minhas experiências. Então, eu venho descobrindo que nós temos a força. Quando eu estava fazendo o curso de elevação de espadas, tem até uma carta que é distribuída, que é a carta das forças, né? Então, nós dispomos dessa força. E uma força é sempre uma força. Você já falou a respeito disso. Agora, como usamos essa força é onde faz a diferença. Você pode usar para o bem ou para o mal, né? Então, se eu me vejo enquanto missionária, né? Onde que eu mudei? Quando eu disse assim, por que eu estou assim? Por que eu estou abatida? Eu sou uma iniciada, sou uma filha de pai Seta Branca, eu tenho uma guia missionária, eu tenho uma guia da falange, eu tenho um ministro que me rege, eu sirvo a um ministro,
né? Aí fui elencando tudo isso que você está dizendo. Então, aí eu vi a força que, e não só eu só, cada uma de nós temos. Basta que a gente busque, né? Então, eu estou achando assim muito importante essa conversa que a gente está tendo, né? Que é uma conversa que vem apenas para nos fortalecer e dizer o quanto cada uma de nós somos importante e principalmente importante neste momento, né, da nova era, da construção de um novo mundo, onde a gente pode fazer, tudo depende de nós, tudo depende dos nossos objetivos, do nosso querer, da nossa vontade, porque tudo já está dentro de nós. E o Pai Seta Branca depositou em nossas mãos tudo o que precisamos, né? Basta que a gente siga. Então, nesse momento, mais uma vez eu quero assim agradecer a Deus, né, por estarmos aqui, né? Eu estava dizendo que beleza, quantas missionárias, quantas, né, aganaras que nós temos hoje aqui. E para nos fortalecer, eu só queria trazer uma reflexãozinha, né, que vem dentro da doutrina, dos princípios doutrinários, que é a gente procurar, né, a fazer um retiro por mês, uma escalada nossa, né? Porque nem que seja uma por mês, a gente tem uma estrela aqui, quando muitos têm que se deslocar há tanto tempo, né? E que nesse dia da escalada, que estejamos todas nós, né, naquele dia, nos fortalecendo no reino central. No dia do retiro, que estejamos todas nós. Porque retiro, a gente tem N. Eu estava dizendo, meu Deus do céu, essa semana foi uma semana de folga. Mas na próxima semana eu já estava aqui. Amanhã é o retiro de Mãe Tildes, né? Aí você tem um compromisso com Mãe Tildes. Quinta-feira é o retiro do adjunto Alesa, você tem um compromisso com o seu adjunto, né? Quer dizer, ontem foi o retiro do adjunto Eluro. Por que é que eu estou dizendo isso? A gente tem que ter, eu acho que toda a falange tem que ter o seu retiro, né, e se fortalecer naquele retiro. Isso não invalida que você vá para outros retiros, mas que priorize o seu da sua falange, né? Porque o que é que eu tenho observado? Eu vou falar o que eu tenho observado enquanto coordenadora. Às vezes diz assim, é o retiro das Iuricis, vou pegar outras falanges, Iuricis e Samaritanas. Aí você não vê uma samaritana no retiro. Aí quando chega o retiro de outros, aí tem duas, três. Não, mas meu compromisso é com fulano de tal. E com a sua falange? Com a princesa da sua falange? Entendeu? É nesse sentido que eu quero, assim, despertar a consciência. Não que você não vá para os outros retiros. Se você tem essa disponibilidade, melhor. Que você vá para todos. Porque quanto mais você fizer, melhor, né? Mas que a gente possa estar, né? É como ser cigana, né? Eu sempre disse assim, gente, se você quer entrar numa falange que trabalha exclusivamente com libertação, não tem como você não entrar numa escala de libertação, né? Então, não escolha outra falange, você tem outras opções, né? Agora, você ser uma cigana e não ir para o trabalho de libertação, não entendo muito isso, entendeu? Mas é como... não estou julgando, eu estou orientando, mostrando o caminho. E aproveitando, quero agradecer, para não esquecer, agradecer as minhas irmãs, né? Que assim, nunca houve, que não aconteceu um trabalho de libertação por falta de cigana. Cigana Granada. E agradecer também que quando eu posto lá a escala, cada uma vai lá de acordo com as suas condições. Até quando eu olho assim, eu digo, oh meu Deus, que glória! Obrigada, minhas irmãs. Não, aqui a gente teve, só concluindo, né? Teve um momento que foi difícil, naquele momento da transição da primeira, né? Que teve o racha, isso e aquilo. Mas nós nunca deixamos de fazer um trabalho, não é isso, Graça? Nunca deixamos de fazer. Eu fui a primeira a emitir, né? Você então. Nunca deixamos, porque era... E foram 60 prisioneiros de Fortaleza, do interiorzinho de Fortaleza. Reiterando o que o mestre Valteiro falou, o que aconteceu? No Templo Mãe, o Raul Zelaya tirou a Nerci. Bem, colocou a Viviane Chaves. Nos templos da CGTA, o conselho deixou a Nerci, conversou com ela para que ela continuasse como primeira. Para ela continuar como primeira, ela tinha que continuar emitindo com X,
Porque é o X que registra no plano espiritual, que diz que tem um povo e as energias vêm para aquele povo manipular. Que a ninfa, quando ela emite na ordem da primeira, ela está mandando uma pequena parcela do ectoplasma para o reservatório universal, onde a guia missionária da primeira administra em favor da falange. Aí, quando a primeira emite com X, vem as energias para todo aquele povo manipular. E ela continuou, as ninfas emitindo com ela, e ela sem estar manipulando e sem estar emitindo. Depois de quase 1 ano ou 6 meses, entraram em contato com ela, ela falou, mas eu não posso emitir no templo mãe, mas a senhora pode vir para os templos externos. Aí ela falou, não, eu não vou sair do templo mãe, porque lá é a minha casa. Conclusão. Aí falou, então nós vamos ter que substituir. Aí veio uma história que o conselho tirou. Na verdade, o conselho não tirou. Essa água é sua? Ela não Seu bebê ficou doente? se sentiu disposta a vir para os templos externos. Uma senhora de 92 anos, o marido também já com dificuldade. Então, quer dizer, aí muitas ninfas tomaram partido. Ah, tiraram a Nercy, eu não vou emitir. E as que eu tive a oportunidade de conversar, eu falei, salve Deus, meu irmão. Eu tenho certeza que daqui 30 anos, muitas vai falar assim, eu não vou deixar de emitir com a Thelma. Porque tudo é conquista, é trabalho, é dedicação. E a Nercy tem um legado dentro da falange. Não poderia ser diferente o respeito e o amor que nós devemos ter por ela. Não poderia ser diferente. Agora, tomar a partida da individualidade. A doutrina é evolutiva. Os trinos partiram, o 408 partiu e a doutrina continua. Agora, o que estava faltando era essa linha de ida e volta. Ela não estava emitindo com X para distribuir com as ninfas da CGTA. Então, eu, na minha opinião pessoal, eu acho uma falta de critério de um adjunto deixar uma ninfa continuar emitindo, sendo que a primeira não está distribuindo. Mas isso é a individualidade de cada um. Tá tudo certo. Os ônus e os bônus é de quem decide e tá tudo certo. É porque isso é uma via de mão dupla. Né? O trino usava essa expressão. Pode vir? No mais, minhas irmãs. Não foi fácil, mas vencemos. Viu? E nunca deixou de ter um trabalho de libertação. Nunca. E eu vejo assim, a falange se fortalecendo, eu vejo as ninfas mais dedicadas, eu vejo as pessoas se abrindo para a missão. Gente, nós vivemos num mundo maravilhoso, nós não precisamos sofrer, não. A gente sofre quando a gente mentaliza sofrimento, a gente busca sofrimento. Porque nós fazemos parte de um Criador que criou todos iguais. Todos nós temos a centelha divina. Esse Criador, na sua magnitude, ele ia privilegiar um e outro não? Ele é tão perfeito que ele respeita. Se um quer viver sofrendo, um dia ele vai despertar. A condição dele é essa, um dia ele vai se despertar. Aí tem aquela historinha que diz que existia um casal uma família de peixe que morava num cercado, numa bucazinha, e um riachozinho, e tinha um cercado de pedra e eles viviam ali dentro. Ali vinha aquele restinho de coisinha, eles comiam ali. Aí um dia um dos peixinhos falou assim, eu quero conhecer o mundo lá fora, porque o mundo não pode resumir só nisso. Aí ele fez dieta, saiu pela gretazinha, se raspando todo ali nas pedras, e caiu num riacho. E foi sendo jogado para lá, para cá, e caía em riacho mais fundo, tinha que fugir dos peixes. E nessa demanda ele foi crescendo, foi se fortalecendo, foi adquirindo musculatura, aí ele já comia outros peixes, e foi indo, e foi descendo, até que chegou no mar. Quando ele viu aquela imensidão, ele falou, não, a minha família tem que saber da maravilha que é aqui fora. Olha o tanto de experiência que eu vivi nesses 2 anos aqui fora. Eu vivi coisa demais da conta. Eles vivem aquele mundinho, eu vou voltar e vou contar para eles. E começou a fazer o caminho de volta. Nadando contra a maré, subindo correnteza, sendo perseguido novamente. E ele chegou lá fraquinho do jeito que ele tinha saído. Fraquinho. Conseguiu entrar pela greta. E todo mundo se reuniu. E aí? Não, gente, todo mundo tem que sair daqui. A vida lá fora é uma maravilha. Vocês não têm ideia do que significa tudo isso lá fora. O Salomão ficou doido, voltou do mesmo jeito que saiu e está doidinho, vamos matar ele. Vamos prender ele aqui. Ele teve que fugir novamente e ir embora. Porque muitas vezes a pessoa está tão presa naquele mundinho dela que ela não dá conta de ver de outra forma. Ela não dá conta de ver de outra forma. E nós temos que respeitar. Mas nem por isso devemos assimilar ou absorver o sofrimento dela. É dela e pronto. Fazemos a nossa parte.
As condições de aprendizado nos ofertadas todo dia, todo momento. Condição para servir também é ofertado todo dia, todo momento. A gente que escolhe. Se fazemos más escolhas, vamos marcar com as consequências. Se fazemos boas escolhas, vamos viver os resultados. Agora, se você estiver disposta a crescer, a servir, a se abrir para a vida, a ser feliz, a ser realizado, vai encontrar diversidade também. Tem aqueles que vai falar que você é chato, que você é metido, que você é mandão, que você é ignorante, que você não dá atenção, que você não passa a mão na cabeça, que eu procurei... Não, mas tem gente que quer que você resolva o problema dele. E o problema é dele, ele que tem que resolver. A gente não pode se apegar a detalhes. Vamos fazer a nossa parte sem se apegar ao negativo, a trabalhar, a servir e evoluir, que esse é o objetivo de todos nós. Se você vai ser taxado de ignorante, de besta, de doido, de metido, é a opinião do outro. O que eu sou? Eu sou uma partícula de Deus que estou aqui cumprindo uma missão, disposta a servir na missão que eu assumi, que eu tenho todas as oportunidades e condições necessárias para cumprir essa missão, adquirir mais conhecimento, aprender e evoluir. E aproveitar a oportunidade que me foi dada no mundo maravilhoso. Que se perguntar para muitas entidades que ainda têm karma para resgatar e perguntar para elas qual a coisa que elas mais queriam na vida, é reencarnar. Por quê? Aqui é a melhor oportunidade de aprendizado que existe no planeta, ou no universo, é a Terra. Porque tem a diversidade, e é com a diversidade que você aprende. Aprende a não entrar naquele padrão, aprende a respeitar o outro, aprende a entender a condição do outro, aprende a viver sem sofrer. Aí a gente que escolhe. Aí tem aquele ditado também. O burro aprende apanhando, o sábio aprende com a experiência do outro. Aí a gente que escolhe. Então, gente, estão em todos os ensinamentos. Se a gente buscar, a doutrina tem frases magníficas que a tia deixou para nos alertar. A gente que muitas vezes não presta atenção. Na Bíblia tem frases maravilhosas que vêm para nos alertar. Os ensinamentos dos grandes sábios, os ensinamentos dos grandes pensadores. É só a gente buscar. É só a gente buscar e fazer assim, ó. Encaixa perfeitamente na vida, na doutrina, na missão, na família. E tá tudo certo. E no mais é dizer que estou muito agradecida, muito feliz. Estou aqui para somar. Estou aqui para fazer a minha parte. E no que vocês precisarem, eu puder ser útil, eu estou à disposição. Bem, gente, se alguém tiver algum questionamento, alguma dúvida, quiser aproveitar, né, a primeira aqui, esse é o momento, né? E se tiver futuras, ela já se colocou também à disposição, né? É só aproveitar. Aproveitar aqui alguma dúvida que vocês tenham com relação ao trabalho, né? É a hora. Pode falar, ela está aqui, posta com muito amor, né? Para essas dúvidas para a gente. Salve Deus. Na última leitura magnética que eu vim, aí eu fiz a minha